Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo aqui, as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar, entende? E quando a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública que precisa ser votadas e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que coloquem as nossas ideias em pauta. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. A gente não pode abandonar as nossas lideranças. Se a gente abandonar as nossas lideranças, a gente não vai conseguir nada, entende? É assim que funciona. Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, uma vida melhor nesse país, vocês têm que formar lideranças, vocês têm que apoiar as suas lideranças, vocês têm que reivindicar as suas coisas, vocês têm que ser um povo ativo, um povo politizado. Povo subversivo como o brasileiro ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do país como ele é, do Brasil como ele é, vocês têm que ser um povo politizado. E se não dá para mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população viver a vida que eles escolheram e vamos levar a vida que a gente escolheu, formando um país para nós, de um povo politizado, de um povo guerreiro, de um povo que reivindica as suas coisas, de um povo que apoia as suas lideranças, entende? Vamos viver a nossa vida, vamos formar um lugar para nós viver em paz, onde a gente pode conseguir tudo que a gente precisa para ser feliz. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional. O BNDES, ele patrocina tudo que tu puder imaginar dentro do Brasil. Ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos, faculdades, ideias, ah, casas populares, tudo que tu puder imaginar, o BNDES ele tá ali patrocinando. E imagina vocês votar numa pessoa que vai trazer benefícios para onde vocês moram, entende? É nesse sentido. Quem coloca o presidente do BNDES é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar ele são vocês. Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, vocês têm que votar naqueles que vão te representar, entende? É assim que funciona. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que a população brasileira despreza essas pessoas. O povo brasileiro, ele não aceita ser liderado, ele não gosta de lideranças, por isso que o país é desse jeito, entende? O povo brasileiro não forma lideranças, entende? Ele só vai lá e votam naqueles que a mídia disse que é bom, entende? E colocam qualquer um e pronto, e acabou, entende? Por isso que é desse jeito. E
E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não levanta lideranças diferentes, não apoia essas pessoas com nada, porque o povo brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, deixar os idiotas ricos, famosos. Só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, só gente que não é nada, entende? Esses aí o povo brasileiro segue nas redes sociais, briga por esse tipo de gente, tá em cima deles para ver o que eles estão fazendo, entende? E aqueles que era para eles ajudar e seguir, esses aí eles não fazem nada, entende? Por isso que o país é desse jeito. E esses políticos sabem disso, entende? Por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Eles sabem que eles não vão ser presos, eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai ajudar com nada. Eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro ele não levanta, ele não forma lideranças, entende? No dia da eleição, o povo não fez nada para mudar a situação, eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser presos, que eles não vão votar nunca mais. E não vai mudar. Entende? Porque o povo não quer que mude, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população viver a vida que eles escolheram e vão viver a nossa vida, entende? Vão formar um país para nós morar, entende? De um povo politizado, de um povo guerreiro, de um povo que merece tudo de bom, entende? E por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. Um país do lado do Brasil que merece ganhar liberdade e se reerguer como um país. E nós merecemos um lugar bom para nós morar e ir embora daqui, entende? Porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente arrecada adeptos para o nosso movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. E já está na hora do povo da Guiana Francesa ter o seu país livre, como um país soberano, e nós merecermos um país bom para nós morar. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do BNDES, Banco de Desenvolvimento Nacional. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. É atraso de vida. Porque o povo brasileiro ele é subversivo. Ele não aceita ser liderado por ninguém, entende? E não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.